E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe De Martini do Resident Evil SAC. Meu celular acabou de tocar, depois eu vou responder seja lá quem for. Porque hoje eu tô aqui para falar com vocês de um assunto, uma notícia na verdade um pouco inesperada para alguns com certeza, muito triste para mim, espero que para vocês também. Mas aconteceram uma série de coisas aí desde o começo do ano e infelizmente 2013 vai ser o último ano do Resident Evil SAC. Eu tô fazendo isso até em vídeo porque assim eu consigo passar as informações de uma forma até mais pessoal, mais dinâmica, em um formato mais curto até, conseguir passar o maior número de informações possíveis sobre isso. Uma coisa que em texto ia me dar um trabalho, ia dar um trabalho para vocês para lerem também. Eu poderia ser mal interpretado e não passar todas as coisas da forma como eu gostaria. Enfim, essa é uma decisão que, como eu disse, foi tomada no começo do ano aí. Desde então eu venho pensando bastante, pensando até na forma como eu vou fazer esse término. E vou assim começar desde o princípio, para falar tudo, explicar bem direitinho para vocês o que está acontecendo e por que o site vai acabar, até para evitar fofoca, mimimi, enfim. Aqui tá tudo que aconteceu e todos os meus motivos, espero que vocês entendam. Se não entenderem também, o problema é de vocês, eu não tô nem aí. Mas essa é o meu comunicado oficial sobre o fim do Resident Evil SAC. Como todo mundo sabe, o pessoal acompanhou, 2012 foi um ano muito estrelado pro site. Além de ter muita coisa de Resident Evil, a cobertura deu muito trabalho. O site conseguiu alcançar aí patamares que eu nunca poderia imaginar no planejamento inicial que eu fiz com a Carol Totti, quando ela ainda fazia parte do site. A gente nunca poderia imaginar que a coisa fosse tomar o tamanho e a proporção que tomou tão rapidamente. A gente foi convidado para... Eu falo a gente de modo geral, né? O site foi convidado para fazer o evento de lançamento do Resident Evil 6 aqui em Curitiba, pela Livraria Cultura. Eu comecei o próprio Videosac, que vocês estão assistindo agora. Comecei uma série de outros projetos, uma série de outras coisas. O site fez a maior cobertura, tanto da E3, quanto da Gamescom, quanto da Tokyo Game Show, de qualquer site de Resident Evil, assim, no mundo inteiro, em número de notícia, em quantidade de informação. Eu encho a boca para dizer que absolutamente tudo o que saiu, até os rumores e até a informação falsa, que eu caí, infelizmente, absolutamente tudo foi publicado no Resident Evil SAC. E o leitor do site, o leitor brasileiro, esteve muito bem informado durante todo esse tempo, durante todos esses eventos e ao longo do tempo também com o site, que eu sempre tive na cabeça que toda informação é importante, por mais que a notícia X não seja importante e relevante para você, ela pode ser relevante e importante para outras pessoas. Os comentários sempre mostraram isso para mim. Então eu sempre tive na minha cabeça que essa coisa de publicar tudo não era errado e publicar as coisas de forma esmiuçada e bem mastigadinha deu muito certo. Com isso eu fiz uma série de investimentos no site. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que quem faz site com um pouco mais de seriedade ganha dinheiro, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja o suficiente para, por exemplo, largar um emprego e tocar a vida só de site. Você consegue ganhar algum dinheiro, ter alguma compensação financeira com relação a isso pelos anúncios e, na melhor das hipóteses, no mínimo assim, conseguir pagar o site. Isso foi uma coisa que eu sempre tive na cabeça desde o início, que o site tinha que se pagar. Eu não queria investir do meu bolso para criar esse site, ele tinha que no mínimo zerar. O que eu ganhasse com o site tinha que pagar a existência dele. E isso aconteceu e me deu um pouco de lucro até ao longo de todo o ano de 2012, aí, principalmente no segundo semestre. Eu ganhei algum dinheiro que me permitiu fazer alguns investimentos, promoções, comprar a própria câmera que eu uso para gravar os videosaques aqui. Eu usava a plataforma do Google e essa coisa de ter uma grana a mais me permitiu também resolver muitos problemas. Com a saída da Carol eu fiquei sem designer, eu fiquei sem uma pessoa para cuidar da parte de código, da parte visual do site. Então eu tive condições de pagar uma pessoa para resolver uma série de problemas. E eu fiz uma migração de servidor, que foi um investimento alto no começo do ano desse ano, né, entre o final do ano passado e o começo do ano, para resolver os problemas que eu estava tendo com o Wallhost, etc e tal.
Muita gente sabe que o site vivia fora do ar. E isso foi resolvido, eu fiz um investimento muito alto, peguei um server muito bom e aí a fonte secou. Como eu disse, o site está zerado, eu não teria feito esse investimento alto em servidor se eu já não tivesse o dinheiro oriundo do site para fazer isso. Teria escolhido uma outra solução mais barata, enfim. Aí a fonte secou. Eu usava o Google AdSense e por algum motivo desconhecido que eu não consegui precisar até hoje, a minha conta do AdSense foi bloqueada. O Google identificou o site como gerador de cliques inválidos. A gente não sabe direito o que isso significa. Deixa sem informação mesmo e você fica sem os anúncios, e se você tinha algum dinheiro acumulado lá, inclusive, você perde tudo. Foi isso que aconteceu em janeiro com o site. E desde então, naquela época, eu corri atrás de resolver os problemas com o Google, tentei aplicar outra solução de anúncios, que inclusive funciona até hoje no site, que é a Bubox. Mas a coisa ficou um pouco mais complicada e a Bubox não me dá tantos rendimentos quanto o Google me dava. Eu não fiz nenhum tipo de estudo, eu não sei, mas basicamente o que eu conseguia em um mês de Google AdSense eu consegui em 6 meses de Bubox. Eu não vou criticar nenhuma das empresas, enfim, não é essa a intenção. É só para que vocês entendam o cenário geral, que me fez eu pensar um pouco diferente em relação ao saque. Isso tudo aconteceu entre janeiro e fevereiro. Eu busquei, a mussarela tá chegando aqui. Eu busquei outras soluções de anúncios e tal. Tentei fazer Media Kit, conversar com especialistas, enfim e tal. Isso se estendeu ao longo de todo o mês de janeiro e fevereiro. Quando em março eu saí de férias, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos 2 últimos anos. Eu adiantei todo o conteúdo pesado de artigos de videosaque para o mês de março inteiro, para poder ficar tranquilo cuidando só das notícias, que é uma coisa rápida, é uma coisa fácil de fazer e muito gostosa. Os artigos é um pouco mais de trabalho. E em março, durante esse mês todo de férias, eu percebi o quanto eu estava desmotivado em fazer o trabalho que eu estava fazendo com o saque. Isso se deve a uma série de fatores, mas de maneira geral o que aconteceu foi que eu percebi que aquele mês de férias que eu passei afastado da tarefa dura do site, da tarefa pesada, foi tão bom, e eu percebi que em vários momentos eu preferia estar fazendo qualquer outra coisa, tipo dormindo, saindo com a galera, ou investindo até em outros projetos, jogando videogame, enfim, fazendo qualquer outra coisa que não seja escrever pro saque, escrever um artigo, sentar e pensar de forma analiticamente. Um grande motivo principal foi o público. Não tô querendo atacar ninguém diretamente com isso, mas todo mundo sabe que o público de games no Brasil é muito ruim. É uma galera troll, é uma galera mesquinha, é uma galera que não lê o texto, que não entende aquilo que você está falando, e quando entende tudo ao contrário, que prefere aplicar as próprias convicções ao seu texto do que ler o que você está falando e entender uma opinião contrária. Não são todos assim, mas a boa maioria das pessoas é desse jeito. E isso é uma coisa que me frustra bastante. Para quem escreve, de maneira geral, acho que eu estou falando por todo mundo que escreve sobre jogos no Brasil, ou que escreve na internet de maneira geral, você saber que você teve um trabalho, que você escreveu lá um puta texto, que você deu sangue, e a pessoa não só não leu, como tirou conclusões muitas vezes pessoais em relação a você por causa do texto que ela não leu, é meio bizarro, é bem frustrante assim. Desde o começo do Resident Evil Saque eu nunca tive nenhum tipo de ambição, nenhum tipo de expectativa que eu fosse educar as pessoas, que eu fosse conseguir um público diferenciado com o saque, nem nada do tipo, até porque eu acho que isso nem existe, a internet está aí para todo mundo e o conteúdo é livre para quem quiser ler, para quem quiser comentar. Mas eu achava que o fato de eu ter o saque e tocar o saque de forma um pouco mais pessoal, tanto nos textos, com os blocos de opiniões, enfim, botando a minha cara, botando a cara do meu gato, isso ia fazer com que as pessoas se aproximassem mais e conversassem mais entre elas, e infelizmente não foi isso o que aconteceu. Eu posso estar com as expectativas erradas aí, mas enfim, os motivos disso não importam. O que importa é que eu me senti muito aliviado de não ter que lidar com esse tipo de coisa ao longo de um mês, né? E esse foi o motivo principal que me fez perceber que eu vinha fazendo o saque
mais pelo pouco ganho financeiro que eu tinha do que pelo tesão mesmo de fazer o trabalho que eu vinha fazendo. E o ganho financeiro era tão ínfimo que ele não valia a pena eu ter o trabalho que eu venho tendo até hoje. E o segundo motivo foi um pouco de frustração, e aí eu falo diretamente do público do Resident Evil SAC, de vocês que estão assistindo, que não correspondeu às aberturas de conteúdo que eu fiz. Ao longo de todo o tempo que eu tive site, eu sempre ouvi 2 pedidos como os maiores. Um pedido era sempre um espaço para publicação de fanfics e contos. As pessoas sempre pediam isso pra mim, sempre quiseram, desde os tempos de review. As pessoas procuram um espaço num site considerado grande para publicar suas fanfics para uma galera maior ler. E a segunda coisa também é um pedido que veio desde que eu saí do review e abri o SAC, que é abrir um espaço para coleções. Fiz as duas coisas, abri um espaço para contos no Resident Evil SAC e abri um espaço para coleções. A minha ideia era publicar um conto ao final de cada mês, a cada 30 dias ou 40 dias mais ou menos, sempre no final do mês, publicar um conto. Desde o final do mês de março, quer dizer, vai fazer quase 4 meses, eu recebi nem meia dúzia de contos, sendo que só o do Ítalo eu considerei legal o suficiente para colocar no site. Eu mesmo falei no videocast que eu publico muitas coisas no SAC, são as coisas que eu gostaria de ver se eu estivesse do outro lado da tela, não fazendo um site mais lendo. O site como um todo é isso, é o site que eu gostaria de acessar como fã. Então eu vou lá e faço. E a maioria dos contos que eu recebi, inclusive eu recebi uma proposta de história sobre lobisomens, que não tinha nada a ver com Resident Evil, e a maioria dos contos se encaixavam realmente naquela coisa que eu falei no videocast anterior sobre isso. Ou era uma história muito pueril, dedicada apenas a um romancezinho, ou contar uma continuação sem nenhum tipo de preocupação com mudar nada, ou eram contos simplesmente ruins e mal escritos. Eu respondi todos os e-mails com dicas e tal para as pessoas, ninguém me levou a mal, ninguém tá com raiva de mim por causa das críticas que eu fiz aos contos, até onde eu sei, e não apareceram contos para publicação. Essa situação perdura até hoje. Então foi um projeto aí que eu considero que não deu certo. Outro projeto também não deu certo foi o projeto das coleções. Eu preferi fazer em vídeo porque eu achei muito mais dinâmico, e em fotos todo mundo já faz no Facebook, e o próprio review manteve a sequência lá no blog do review com as coleções, e hoje, né, qualquer celular consegue filmar, qualquer pessoa tem uma câmera, não é difícil fazer um vídeo da coleção mostrando aqui e tal. Muita gente pediu e ninguém enviou. Apenas o Ítalo, que também, mais uma vez, e demorou algum tempo para fazer isso, né? Inclusive tem grandes colecionadores aí que sempre pediram espaço para publicação de coleções e nunca mandaram os vídeos. Os pedidos cessaram, mas o conteúdo não veio. Os contos não vieram, os vídeos de coleções também não vieram, e eu me senti um pouco frustrado por causa disso. Afinal de contas, eu fiz uma coisa que as pessoas sempre pediram, até de forma um pouco agressiva. Eu fui lá e consegui bolar um esquema que eu julguei legal, e as pessoas não corresponderam. Isso também me frustrou bastante e me fez também pensar um pouco no público, nessa questão anterior que eu falei. Então esses são os 2 grandes motivos aí, essa frustração geral com o público e essa falta de motivação da minha parte para fazer o site. Eu tô já desde 2001 nessa brincadeira de site de Resident Evil aí, contando um ano que eu passei fora entre o FIFA e o review, então são aí 11 anos de site de Resident Evil, mais ou menos, assim. É muito tempo, muita coisa, muita experiência. Eu sou eternamente grato a tudo que aconteceu, ao pessoal do FIFA, ao pessoal do review, ao pessoal do SAC, a tudo que aconteceu, me moldaram como pessoa. Mas eu acho que esse momento do Resident Evil SAC acabou pra mim. O site não vai acabar assim de forma abrupta, não vai puxar o plug e o site sumiu, ou existe hoje, amanhã sumiu, não vai ser assim. Eu tenho todo um planejamento de como que isso vai acontecer daqui, do momento de publicação desse vídeo, até o final do ano.
O servidor tá pago até janeiro, e então em janeiro é quando o plug vai ser puxado efetivamente. Eu já tenho todo o planejamento do site de artigos e de conteúdos que vão sair até o final de agosto. Então, até o fim de agosto, situação normal, não existem mudanças no site, apesar de vocês já saberem que ele vai acabar. Até o final de agosto eu já tenho o planejamento bem certinho do que vai sair, de como vai sair, quando vai sair. Então, situação normal nas notícias e nos artigos e tudo mais. Então, o Videosaque também continua. Se surgirem contos, eles vão ser publicados, se me agradar. Se surgirem coleções, elas vão ser publicadas no Videosaque. Situação normal, como se nada tivesse acontecido. A partir do mês de setembro, eu já vou começar a diminuir um pouco o ritmo. No sentido que eu só vou escrever os artigos que eu quiser escrever, quando eu quiser escrever, e só vou publicá-los quando eu quiser, se eu quiser. Então, as notícias continuam normal, mas o ritmo de artigos já vai diminuir bastante, acredito eu, vai depender do meu tempo e da minha disposição em fazer as coisas. A partir de outubro, aí já cessam de vez, meados de outubro, assim, já cessam de vez os artigos. Essa parte de textos analíticos vai morrer, a não ser, é claro, que eu tenha vontade de escrever, aí eu posso publicar um ou outro. Mas o meu planejamento é encerrar com os artigos a partir de outubro e seguir com as notícias até meados do mês de novembro. Mais ou menos, e em novembro o site fica até o final do ano no ar parado, e depois desaparece quando o servidor desligar o plug por falta de pagamento, porque eu não vou renovar a minha assinatura lá. Por que essa decisão? Porque eu quero fechar o ciclo de eventos de games. A gente tem agora em agosto a Gamescom, a gente tem depois em setembro a Tokyo Game Show e em outubro a BGS. Eu vou estar lá, inclusive é possível até que o último Videosaque, da forma como vocês conhecem aqui, seja o da BGS, porque eu vou estar lá e tal, então eu não custa levar minha câmera e gravar uma parada com as pessoas. Depois de meados de novembro aí, antes do final do ano, antes das férias e tal, já o site encerra, já fecha e vai ficar no ar até quando eu tiver a assinatura do servidor. O site não vai desaparecer por completo, existem duas possibilidades aí que podem rolar, eu ainda estou vendo. Uma possibilidade é continuar o site pelas mãos de outras pessoas. Eu estou pensando aí, estou vendo, já fiz a proposta, surgiram alguns problemas com relação a essa continuidade do site nas mãos de outras pessoas, mas vamos ver aí, vamos tentar resolver. Outra possibilidade, caso isso não role, é que eu vou fazer o backup do site em um WordPress gratuito. Então os textos vão ficar lá como referência, tanto as notícias quanto os artigos. A minha preocupação maior é com os artigos mesmo, que são um conteúdo mais frio e mais forte aí do site para mim. Tudo vai continuar existindo na internet para galera da busca conseguir achar e ler e tal, mas ele não vai continuar sendo atualizado. Talvez at all, não vai ser atualizado, ponto, ou não vai ser mais atualizado por mim. Vamos ver isso daí, vocês vão ficar sabendo com o andar da carruagem aí. Eu vou manter vocês inteirados da situação pelo meu Twitter e pelo próprio site também. Eu queria, de antemão, antes de acabar, eu ainda vou entrar em contato com muita gente para falar sobre isso, muita gente com certeza vai vir falar comigo sobre esse assunto. Eu queria de antemão agradecer a todo mundo que fez do site o que ele é hoje, que fez do site tudo que ele foi. Pedir desculpas aí para qualquer pessoa que possa sentir qualquer tipo de coisa com relação ao fim desse site. Eu espero que vocês me entendam com relação a isso. Já deixo bem claro que esse plano já está muito fechado. Eu já tenho em mente as pessoas que vão continuar com o saque, se rolar de elas continuarem com o saque. Então não adianta você entrar em contato por e-mail comigo se oferecendo para continuar o site, porque eu simplesmente não te conheço, não sei qual é a qualidade do seu trabalho. Então não adianta você, pelo amor de Deus, me deixa continuar, porque
Isso não vai acontecer. O saque sempre foi um projeto que eu vi de forma muito pessoal. Passei muito perrengue aí para manter ele sozinho em momentos foda da minha vida, em momentos foda de trabalho, porque eu sempre tive uma visão muito pessoal e muito particular sobre como esse site seria. Aquilo que eu sempre falei hoje aqui já nesse vídeo saque. O saque é o site que eu, como fã, gostaria de ver na internet. Por isso que quando eu percebi uma ausência, eu preferi ir lá e fazer. E foi ótimo enquanto durou. Eu faço um pedido também a você que tem blog, a você que tem site de Resident Evil, que está começando, que quer crescer. Aquilo que eu já falei também antes para as pessoas, busque a lacuna. Busque o espaço onde você acha que você consegue fazer um bom conteúdo e faça. Porque se você fizer um conteúdo de qualidade, as pessoas virão ao seu site e vão ler o que você tem a dizer. Não se contente em simplesmente reproduzir notícias, que é o que a maioria das pessoas faz. Simplesmente copia a notícia, coloca o link lá e pronto, eu tenho um site de Resident Evil. Isso não é o bastante, porque se você está linkando um outro site, a pessoa pode simplesmente ir para esse outro site e ler todas as informações que você publica no site original, ela não precisa acessar o seu site. Então, inove, busque fazer coisas diferentes, pense, aproveite aquilo que vocês têm de melhor para oferecer na internet, em termos de Resident Evil, em termos de qualquer outra coisa. É meio papo de autoajuda, mas dê o melhor de si para as pessoas, que você consegue fazer coisas aí impressionantes. E o saque nem é tanto exemplo disso, porque muita coisa do saque não deu certo, mas muita coisa deu certo também, e eu fui muito feliz escrevendo e fazendo as coisas até um determinado momento aí do Resident Evil saque. Então é isso, eu quero agradecer a todo mundo. Essa não é a última vez que vocês vão me ver falando em vídeo aqui, mas em vídeo essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. Eu, como sempre, estou à disposição aí por e-mail, na área de comentários, para falar mais, enfim, para comentar mais de tudo que eu falei aqui. Vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo. Se vocês ainda quiserem enviar contos, coleções, sugestão de conteúdo, qualquer tipo de coisa, vamos lá, o site continua por mais aí alguns meses, em situação normal. Depois a coisa vai refreando até que o site termina de vez. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu sou o Felipe Demartini e até a próxima.